Olha para lá. Sem choro, sem choro, sem choro. Olha. Sem choro. Firme, firme. Quer ler? Não, pode ler. Sem choro. Para Sebastião Brito Neto, meu querido pastor, por mais de uma década, as suas mãos sobre a minha cabeça trazem bênçãos e seus joelhos dobrados a contínua proteção do Senhor. Ninguém acreditou em mim. Ele acreditou. Ninguém me encontrou, ele me encontrou. Ninguém percebeu o valor, ele percebeu. Ninguém me chamou para o ministério, ele me chamou para o ministério. Ninguém colocou a mão sobre a minha cabeça, ele colocou. Houve resistência para que eu fosse ordenado pastor aqui. O pastor Jaziel foi aquele que durante o concílio me arguiu. Foi o concíliozinho, hein, pastor? Misericórdia, eu me senti num pelotão de fuzilamento ali. Mas o pastor Sebastião, ele acreditou em mim. E é por isso que ele precisa ser honrado. Esse ministério de libertação não nasceu em mim, nasceu nele. Foi ele que acreditou. Então, se o pastor Sebastião te chamar um dia para você ser líder de célula, vá. Chamar para ser supervisor, vá. Diz assim, vai para o seminário, vai. Porque existe autoridade sobre ele. Amém, queridos? Muito obrigado, meu pastor. Vamos rapidamente, porque, pastor, nós terminamos aqui às 8h15. Então vamos caminhar. Vamos lá, queridos, vamos lá. O Salmo 91 é um cântico de proteção. Quando a gente olha para a história da humanidade, ela está sujeita a todo tipo de sofrimento, de caos, de agonia. Nós temos inimigos naturais, inimigos espirituais, nós temos inimigos humanos, gente que nos ameaça, pessoas que nos intimidam, morte. Nós somos cercados por dores. E muitas vezes, quando nós olhamos e nos defrontamos diante de tanta desgraça, só resta para a gente um apelo, que é apelar para o Senhor. O Salmo 91, ele é carregado de algumas metáforas militares. Quem não conhece nada da Bíblia, conhece o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou então fica com a Bíblia aberta, como disse a Priscila, achando que isso vai expulsar demônio, mas não vai resolver nada isso também. O que vale é que o Salmo 91 é uma promessa de Deus, que vem assim embrulhada numa aliança, em que Deus ele está protegendo e dizendo que existe um lugar de blindagem. A palavra blindagem é um termo naturalmente militar. Quando você vai blindar uma peça de artilharia, um tanque de combate, você usa ali um material metálico, é um composto com fibras leves, mas que são assim, impenetráveis, são balisticamente impenetráveis. O processo de blindagem, ele começa, aliás, na sexta-feira, o presidente da Holanda, François Hollande, o presidente da França, François Hollande, e o príncipe de Gales, o príncipe Charles, da Inglaterra, eles prestaram homenagem aos mortos da Primeira Guerra. Naquela batalha, chamada Batalha de Passchendaele, uma batalha entre a Bélgica, mais ou menos naquela região, fronteira Bélgica e França, foi pela primeira vez usado um tanque. O nome dado para o blindado, você para para o sujeito do exército e diz aquilo lá é um tanque. Ele fala, tanque é de lavar roupa. Aquilo é um blindado. Mas esse nome, ele vem por causa da história. Esse material veio da Inglaterra e veio em cima de lonas. E nessas lonas estava escrito assim, tanque de água por exército britânico. Foi uma maneira de esconder aquela arma tecnologicamente avançada para aquele tempo. Foi só por causa do blindado que os aliados, que já tinham perdido 100 mil homens naquela batalha, conseguiram romper no front inimigo e avançar sobre os alemães. O Salmo 91 é muito interessante porque é um salmo em que o autor, ele está dizendo que haverá contra nós inimigos implacáveis.
Mas em nenhum momento ele tem medo. O salmista não tem medo. Você sabe que os salmos, 72 salmos foram escritos por Davi. O cara era bom nesse negócio de salmo. E tem um sujeito que trabalhava com ele, Asaf, fez 12, Coré, a família dele, fez 11, Moisés fez 1, Salomão fez mais 1. Mas tem 34 salmos na Bíblia que não tem autor, os teólogos chamam de salmos órfãos. E um deles é o Salmo 91. Não tem pai. Quem foi que escreveu? Não sei. Uns dizem que foi Moisés, mas a gente não sabe exatamente quem foi que escreveu o Salmo 91. A gente só sabe que existe uma garantia permanente de cuidado de Deus para todo aquele que está numa posição que se chama esconderijo do Altíssimo. Esse salmo de proteção militar fala sobre escudo, fala sobre fortaleza, sobre o broquel, fala sobre proteções que os fogos de artilharia não vão poder te tocar. Ele não treme, o salmista não tem medo. O salmista, ele vê se aproximar inimigos, que ele sabe que estão à porta, estão à esquina dele, estão do lado dele, mas ele não tem medo. O Salmo 91 é uma aliança de Deus, mas não é uma aliança para todo mundo. Muita gente abre o Salmo 91 e diz, isso aqui é para mim, e não é. O Salmo 91 é para filho. É uma promessa para quem tem aliança com Deus. É uma promessa para quem entra no pacto do sangue do Cordeiro. É para quem habita num lugar onde Deus está. Não é para alguém que sai desesperado fazendo bobagem, achando que aquela promessa é um cheque em branco, porque Deus dará ordem aos seus anjos ao teu respeito. Não, não é isso. A promessa de Deus é para aqueles que andam nos seus caminhos. Não é para você sair fazendo loucura. Não é para você abusar da promessa de Deus. O Salmo 91 é um salmo para quem vive com Deus. É por isso que é um cântico militar. E quando você tem medo, e quando você está ameaçado, você tem que apelar para Deus. O primeiro versículo e o segundo falam do tamanho do meu Deus. É um salmo muito pessoal, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele está dizendo, Ele é o meu Deus, eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ele dá 4 identidades que revelam o caráter de Deus. Ele diz que Deus é altíssimo. Sabe o que significa altíssimo? Altíssimo é o superlativo do alto, que coloca, imagina um Deus altíssimo, você não pode alcançar, você não pode tocar. Você pega uma escada mais giros, você não chega nele. Você alcança, você tenta alcançar com um avião, você não chega lá. Você pega um ônibus espacial, você não chega no Altíssimo. Você está protegido num lugar onde ninguém te toca. O Altíssimo coloca todos os nossos problemas e ameaças no seu devido lugar, porque ninguém é maior do que o Altíssimo. A Bíblia diz que o nosso Deus é onipotente, é o El Shaddai. É aquele que não precisa de ninguém, é o Deus que era, que é, que há de vir, antes dele não houve, depois dele não haverá. É um Deus que é todo poderoso, que estendeu os céus, como quem estende a cortina da sua casa. Ele é o Senhor, é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o Deus que aparece para Moisés e diz, o eu sou te enviou, Moisés. É um Deus que tem braço forte, é um Deus que salva, é um Deus que restaura, é um Deus que resgata para a liberdade o cativo. Mas o mais interessante é que esse Deus que é todo poderoso, onipotente, que Ele é altíssimo e que é Senhor, e que tem governo, esse Deus é o meu Deus. Esse Deus é o teu Deus, Ele é pessoal. Ele empresta para mim o nome dEle. Ele empresta para você o caráter dEle. Quando você apela para o nome de Deus, você apela para alguém que tem poder. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens
pelo qual importa que sejamos salvos. O nome do meu Deus mostra o tamanho do meu Deus e reduz as ameaças a nada. É por isso que o salmista não tem medo. O salmista não tem medo porque a boca dele, a boca do salmista, é uma boca que profere vitória. Ele conquista a vitória. Eu gosto do centurião. O centurião do Novo Testamento é um homem que sabe muito bem o que se trata isso. Ele fala a respeito dele mesmo, e diz: sou um homem sob autoridade. Diga ao meu soldado vai, ele vai. Diga ao meu soldado vem, ele vem. Eu digo uma palavra, faz, ele faz. Diga uma palavra. Ele sabe o que sai da tua boca, querido. Quando a desgraça te toca, quando a morte se aproxima de você, o que sai do seu coração? Uma das coisas mais comuns, quando nós estamos com medo, sabe o que é? É a amnésia. A amnésia é um dispositivo satânico que ativa a tua mente e faz você duvidar de Deus. Faz você duvidar das promessas de Deus. Faz você esquecer daquilo que Deus disse. O medo, ele dispara um gatilho. E nesse gatilho, sabe o que você faz? Você suspeita de Deus. E você começa a achar que aquilo que Deus prometeu não é verdade. Isso é diabólico. É por isso que os lábios desse salmista, eles dizem: Deus é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é uma sombra, existe uma sombra projetada sobre mim, que cuida de mim. Esse meu Deus é um esconderijo. Nós aqui nessa igreja, temos ajudado, como outras igrejas, alguns refugiados. Você sabe o que é um refúgio, querido? Você sabe por que uma pessoa busca refúgio? Existe por trás de uma nação um tirano, um ditador cruel. Existe por trás de uma nação uma doença mortífera que atingiu em cheio, uma praga que atingiu a nação. Sabe o que eles fazem? Fogem. Você tem uma autoridade perversa que abusa, sabe o que você faz? Você foge. Deus disse para José: pega Maria, o menino, e foge, porque essa autoridade quer te matar. Então o que você faz? Você vai para um refúgio, para um lugar impenetrável, para um lugar, é um esconderijo perfeito. Existe um lugar em que as trevas não te tocam. Existe um lugar onde o inimigo, ele não consegue se aproximar. É por isso que a minha boca tem que falar daquilo que Deus já conquistou para mim. Em terceiro lugar, Ele te livrará do laço do passarinheiro. Deus compara nos salmos a gente a uns animais indefesos. Se o Senhor é meu pastor, no Salmo 23, eu sou uma ovelhinha que não posso me defender. Mas no Salmo 91 ele diz que eu sou um passarinho. Ele vai dizer mais tarde que eu estou debaixo das asas dele. Ele te livrará do laço do passarinho. Tem um jeito de Satanás te pegar? Tem. É você descer do abrigo, do esconderijo do Altíssimo. Satanás, ele faz isso com você. Uma armadilha, querido, é um dispositivo muito rudimentar, que apresenta uma isca. E essa isca traz sobre a tua vida um convite. Um convite para que você sacie um apetite muito simples. Satanás, ele conseguiu trazer confusão no meio do paraíso, despertando o apetite de Eva por algo que não era lícito. Satanás conseguiu fazer com que Esaú, herdeiro de uma promessa, desprezasse o seu direito de primogenitura e profanasse a bênção de Deus por causa de um prato de comida. Ele fez a mesma coisa com Jesus. Transforme essa pedra em pão. A tentação, escute, o laço do passarinheiro, querido, é uma tentação. A tentação, ela constrói na tua cabeça uma fantasia.
E essa fantasia quer atrair você para uma jaula. O laço do passarinheiro, o alçapão, é um lugar que você fica preso para morrer. Esse capítulo é tão interessante porque eu trato exatamente sobre as questões da tentação e como esse passarinheiro é cruel. E o desejo dele é matar você. Você tem um inimigo, querido. E ele vem para matar, roubar e destruir. Mas Deus é o Deus que livra a gente das armadilhas. Pode passar, querido. Número 4. Ele vai me livrar do laço do passarinheiro, mas ele também livra, sabe do quê? Do veneno mortal. Estávamos conversando aqui, ministrando na última sexta-feira. Estamos falando sobre batalha espiritual, esse ano todo. Eu estava contando que o que mais mata na guerra não são os tiros do inimigo. Não são. O que mais mata na guerra não são os tiros de canhão, não são os artefatos bélicos, as cabeças de guerra dos obuses. O que mais mata na guerra é a sujeira. Napoleão Bonaparte, durante a expansão napoleônica, mandou 33 mil homens para um lugar chamado Louisiana, nos Estados Unidos. Era uma terra dedicada ao rei Luís, 14, 15, eu sei lá qual foi o deles. Quando eles chegaram nessa campanha, dos 33 mil soldados, 27 mil morreram de varíola. Guerra. A Primeira Guerra Mundial matou 37 milhões de homens, de tiro, de fuzil, de mosquete. Ao final da guerra, surgiu uma gripe chamada gripe espanhola, 1918. Matou em torno de 100 milhões de pessoas. Sabe o que mata a gente? É o pecado, é a sujeira. Ele te livrará do veneno mortal. Querido, olhe para mim. Existe um antídoto para o veneno. O nome do antídoto é Jesus de Nazaré. E o seu nome será Emanuel, porque ele livrará o seu povo dos seus pecados. O veneno mortal, ele está dentro da gente. Ele já foi inoculado. Existe uma sentença de morte contra você e contra mim, desde o Éden. Existe um martelo de condenação contra o ser humano. Mas existe um que extrai o veneno. Existe um que dá vida eterna. E esse um é chamado de Verbo da vida. Esse um é chamado de Rei dos Reis. Esse um chama-se Jesus de Nazaré. O antídoto está numa aliança, não com a religião, não com a denominação, não com a tua tradição cristã. Isso não vai fazer o diabo morrer na tua vida. Isso é bobagem. Eu sou batista, eu sou metodista, eu sou presbiteriano, eu sou católico romano. Você vai matar o diabo é de rir, meu irmão. Sabe o que tira o diabo da tua vida? Uma aliança com Cristo. Quem entra no reino de Deus, querido, é filho de Deus que nasceu de novo. É gente que teve experiência de regeneração. É gente que foi lavado no sangue da cruz. Esse é o antídoto contra o veneno. Mas Deus não termina aí, Ele fala: Ele te cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. E Ele fala de novo em refúgio. A asa está para a ave, do mesmo jeito que o braço está para a gente. E uma das coisas, a ave usa a asa para se locomover, para voar, mas também para defender. E para se defender, você usa o teu braço para você se defender. Tem uma passagem em que Jesus, ele lamenta. Há um choro no coração de Jesus. O desejo de Deus é te proteger, você sabia disso? Pastor, então por que a miséria tocou a minha vida? Eu vou dizer por quê. Porque Jesus diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu
quis te proteger. Me obedeça. Me obedeça. Eu quis você perto de mim. Eu quis você debaixo das minhas asas. Olha, eu queria te colocar como um pintinho é protegido debaixo das asas, da galinha. Eu quis proteger e você não quis. Você quis andar do teu jeito. Você matou, você esganou, você expulsou para fora gente que falou do evangelho para você. Você disse, eu não quero nada com esse povo da cruz. Eu não quero nada com esse povo de Jesus. E a tua vida virou do lado do avesso. Jesus diz, Jerusalém, Jerusalém, como um pai que diz, eu queria tanto que meu filho ficasse protegido. Ele resolveu se rebelar. Você acha que a rebelião faz alguém crescer, querido? Eu queria bem que você que é jovem perguntasse para quem tem cabelos brancos, ou quem não tem cabelo, no meu caso. Pergunta onde é que a rebelião vai chegar. Você acha que o rebelde sobe, querido? Pergunta para Satanás, que queria colocar o trono dele lá no alto, acima das estrelas de Deus. Serei semelhante ao Altíssimo. Rebelião leva você para o buraco. A rebelião te desprotege. Deus manda o profeta, manda pela boca do profeta dizer para Saul, agiste neciamente. Que se você tivesse obedecido, o teu trono permaneceria para sempre sobre Israel. Essa promessa não era para Davi, era para Saul. E a rebelião, escute, a rebelião fez com que ele fosse para um lugar de derrota, suicídio e suicídio. Quando a gente fala sobre estar debaixo das asas, preste atenção para você. Você que não tem igreja, você que não tem compromisso com esse ajuntamento santo, todas as pessoas que se submetem à autoridade pastoral, todas as pessoas que são acolhidas, não fique pensando que Deus te abençoe em casa. É aqui, ó. É aqui, é no ajuntamento santo. A Bíblia diz que esse lugar é o lugar onde Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Por isso que ele diz, debaixo das tuas asas. Pode passar. O escudo do Senhor. O escudo do Senhor é a verdade. A tua verdade é escudo e broquel. O escudo é aquele grande, normalmente triangular, se você lembra dos soldados das cruzadas. Grande. O broquel é menorzinho, redondinho. Mas o que a gente tem de mais importante é saber que, numa luta entre você e as trevas, o que vence é a verdade. Não vence a tua disposição. Não vence a tua força física. Não vence a tua vontade de lutar. O que vence as trevas é a verdade. A verdade te protege. A verdade cria em torno de você um lugar inatingível. Se você anda na verdade, querido, se você escolhe a verdade, ela vai ser para você um escudo e um broquel. Por que você precisa crer na verdade? Porque o inimigo é o pai da mentira. E ele vai querer levar você para um lugar onde o teu entendimento vai se aliar com as trevas. E em vez de você ter um pensamento de Deus, você vai receber conselhos do inferno. E a tua vida vai virar de cabeça para baixo. Número 8. Do que terei medo? Bom, se eu conheço a verdade, para que temer? Ele fala para que temer porque ele diz 4 nomes que fazem parte do caráter de Deus. Altíssimo, onipotente, Senhor e meu Deus. Ele fala de 4 características
e metáforas da proteção de Deus, sombra, refúgio, fortaleza. E aí, ele fala, por que eu estou falando 4, 4 e 4? Porque tem 4 ameaças que estão chegando aí. Do que terei medo? Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, e nem a praga que devasta ao meio-dia. Gente, ele agora não é um inimigo, são 4 inimigos combinados. Eles se juntam como 4 nações para te atacar em covardia. São 4 inimigos implacáveis. O terror noturno é denunciado em Isaías, capítulo 34, verso 14, com o nome de Lilith. É um demônio. Isso não é brincadeira, gente. Existe um local de ação das trevas. Escute, escute. Tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que está nas trevas, está sob o poder de Satanás. Todo pecado secreto está nas mãos dele. Deus é luz, e nele não há treva nenhuma, querido. Se andarmos na luz, se você andar na luz, não nas trevas, temos comunhão com os outros, o sangue de Jesus te purifica, a pureza na tua vida. Por que ele não teme a seta que voa de dia? A seta é a flecha, é a bala perdida, pronto. Vou traduzir para a linguagem de hoje, principalmente quem mora em alguns centros, algumas capitais. Não tem dono. Quem atirou? Não sei. Não tem sujeito. Sabe aquele inimigo que você fala, quem atirou? Por que atirou? Que razão levou ele a atirar e me atingir? A seta é um inimigo sem nome. Mas eu não preciso entender, nem temer esses inimigos que me ameaçam sem eu saber. Gente que está à espreita, gente que está escondida, gente que está tramando contra mim. Existe um alvo nas minhas costas, eu nem sei, que querem me derrubar, mas eu não preciso temer. Eu não preciso ter medo daquilo que acontece à noite. Eu acredito que aqui, essa peste que se move sorrateira nas trevas é uma alusão à morte dos primogênitos no Egito. Aquela noite foi uma noite de choro. Aquela noite foi uma noite onde a praga atingiu aquelas casas. Mas eu não preciso temer. Eu não preciso temer a mortandade, essa praga que assola o meio-dia. Sabe por quê? Porque eu estou no esconderijo do Altíssimo. Querido, olha para mim. A única coisa que Deus te convida é para você entrar numa aliança. É para você desistir de tentar caminhar segundo aquilo que você aprendeu e foi tradição na sua família. Deus te convida para você viver uma vida nova, do jeito dele, não do seu jeito. Você não vai precisar ter medo, não. E se você não tem medo, você vai ver que pessoas do teu lado vão cair. 1.000 vão cair aqui, do lado esquerdo. 10.000 à minha direita. São 11.000 ao total. Mas não vai tocar em mim. Os meus olhos vão enxergar. Somente com os teus olhos contemplarás a recompensa dos justos. Você sabe o que é recompensa? É salário. Você só recebe salário se você trabalhar por aquilo. Não, você não recebe salário. E a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê, querido? É a morte. Por isso que 1.000 caem de um lado, 10.000 caem do outro lado, mas não toca em mim. Se você escolhe viver na santidade do Senhor, e não é pesada, e não é cara, a santidade significa vida e abundância. Só que o inimigo mentiu para você. O diabo mentiu para você. E disse para você que o pecado é melhor do que viver perto de Deus. O diabo mentiu para Adão. E disse que era melhor ele ficar do lado da mulher dele, no pecado, do que obedecer ao Senhor. Olha a miséria. 11.000 cairão, eu conto a história de uma parte muito triste que eu vivi na minha vida. Eu vi muita gente morrer. Eu, durante alguns anos, vocês sabem, quem é membro da igreja, os mais antigos, eu já até dei esse testemunho, os mais novos não, mas sabem disso.
Meu filho Arthur, meu caçula, teve câncer. Eu vi muita gente morrer no hospital do câncer. Gente morrendo à minha esquerda e à minha direita. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se está ruim para você com Deus, para quem está sem Deus, para quem está sem a cobertura do sangue, do Cordeiro da Cruz, para isso não tem jeito. 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita. Quando o mal estiver perto de você, escute, Deus está muito mais perto ainda de você. Entre você e o mal, existe um Pai que está nos céus, que te cuida e te protege. E aí eu escrevi sobre família. Praga não atinge a minha casa, porque Tu, ó Senhor, és meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. O verso 9 e 10 do capítulo do Salmo 91 fala sobre sacerdócio. Fala sobre o exercício da autoridade do homem que é pai, da mulher que é mãe, de você que é chefe, de você que é professor. Mas principalmente fala sobre proteção da sua família. Por que ele fala isso? Por que a praga não toca? Sabe por quê? Porque eles aprenderam desde o início, quando saíram do cativeiro, a pegar o sangue do cordeiro e colocar nos umbrais, nos batentes da sua casa. Existe proteção para filho? Existe. Existe escudo e fortaleza para minha família? Existe. Porque naquele dia, o anjo da morte passará por cima. Mas vendo eu o sangue, escute, querido. Mas Deus, Ele vê o sangue. Vendo eu o sangue, a morte não tocará na sua casa. Apela para o sangue, querido. Apela para a aliança. Apela para a aliança. Praga não atinge a minha casa, mas Deus não me abandona. Exércitos invencíveis me protegem, porque a seus anjos Ele dará ordens ao seu respeito. Diga assim, a meu respeito. Jesus falou o seguinte: se eu pedisse, o Senhor não mandaria 12 legiões de anjos. Existe um exército formidável. Existe um exército invencível. Não existe relato na Escritura. Não existe nenhum relato na Escritura de que os anjos do Senhor perderam. Em nenhuma parte delas, do Gênesis ao Apocalipse, eles aparecem. Do Gênesis ao... Olha, e se há um lugar onde esses anjos proliferam, é no livro do Apocalipse. Porque lá em Gênesis tem um anjo com espada de fogo, guardando a entrada do Éden. Tem anjo que aparece em sonho. Tem anjo que vai acabar com a raça de Balaão no caminho para Moabe. E se a mula não fala, ó. Tem anjo que livra o rei Ezequias em Jerusalém do ataque dos inimigos amalequitas, dos inimigos assírios. Tem anjo que aparece para José, tem anjo que aparece para Maria. Agora, no livro do Apocalipse, tem um monte de anjo. Mas o mais interessante é quando Deus fala que Jesus vai voltar. E com ele seus santos e seus anjos. Os anjos fazem festa. Eu já fui motivo de festa no céu. Porque todo aquele que se arrepende é motivo de festa no céu. Há mais alegria entre os anjos. Querido, você já foi motivo de festa no céu. Os anjos já fizeram um festão por causa de você. Quando você estiver com medo, se lembre que o exército de Deus não perde batalhas. Porque batalhavam Miguel e seus anjos contra o dragão. E o dragão e seus anjos batalhavam contra Miguel. Mas foram derrotados. Foi derrotado o dragão, a antiga serpente, chamada de diabo.
Você não dá ordem para anjo? Nós não oramos para os anjos. A Bíblia diz que Deus, Ele dá ordem aos anjos. A Bíblia diz que anjos são espíritos ministradores. São espíritos ministradores que servem àqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus capítulo 1, verso 14. Não tenha medo, querido. Quando o mundo espiritual estiver contra você, apela. Apela. Diga a Deus, em nome de Jesus, dá ordem aos teus anjos. Você acha que os anjos são o quê? Figuras mitológicas que estão tocando harpa nas nuvens, os anjinhos tocando harpa para Jesus. Gente, quando aparece anjo na Bíblia, desculpa a expressão aqui, mas quem vê anjo se borra de medo. Não é brincadeira não, gente. Quando o anjo aparece, o único sujeito que enfrenta o anjo é Josué. Que ele tira a espada e pergunta, tu é dos nossos ou dos inimigos? Ele vai enfrentar o bicho assim, calma, calma, nem de vocês, nem deles. Há uma teofania ali. Ele está encontrando, ele fala assim, eu sou o príncipe dos exércitos de Deus, de Israel. Anjos invencíveis me protegem. Deus te dá autoridade. Eu preciso acabar aqui. Esse capítulo vai falar sobre o Deus que despojou Satanás. Deus, eu tenho ensinado isso aqui, preste atenção. Quando o exército ele é vencido, naquele tempo, até hoje, está aqui, tem gente da polícia militar aqui, tem delegado. Quando você vence o inimigo, quando você rende o inimigo, você tira dele a arma. A primeira coisa, você faz uma revista, vê se ele não tem uma faca, uma pistola, um revólver. Você algema ele, você coloca a mão para trás, você submete aquele bandido, aquele meliante ao teu governo. Ele não reage mais. A palavra despojar, existem muitos nomes que a Bíblia diz, ele aniquilou. Gente, na cruz, a vitória de Jesus foi tão esmagadora, o golpe que sobre Satanás foi tão poderoso, ele beijou a lona, e ele não pode mais se levantar. Mas isso não acaba aqui, querido. Deus, ele retoma aquela autoridade que Adão entregou de bandeja na mão do diabo lá no Éden, trocou por o conhecimento do bem e do mal. Jesus, ele toma ela de volta. É-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Sabe o que Jesus faz? Sabe para quem que ele deu essa autoridade? Para você. Jesus, eis aí vos dou autoridade, para pisar de serpentes, escorpiões e todo o poder do mal, e nenhum dano vos fará. Agora, enquanto a mentira continuar na tua cabeça como um monte de mosca, dizendo que você não é ninguém, que você não pode, que você não vai chegar lá, porque o diabo é isso, só fala que não vai dar, que você não vai poder, que não tem dinheiro, que você não vai conseguir, que teu filho não vai voltar, que teu marido, que teu casamento vai ficar destruído. Enquanto você acreditar nessa mentira, nessa lorota do cão, você nunca vai ter essa autoridade para pisar na cabeça da serpente. Você vai ler esse capítulo e você vai ficar aleluiado. Vai ficar aleluiado. Pode passar, querido. Pode passar. Pisando na cabeça da serpente, você pode passar? Esse capítulo é todo teu, pastor. Todo teu. Esse capítulo, o que eu fiz? Esse capítulo não é plágio, porque ele não tinha escrito, mas aquilo que ele falou, eu anotei. Olha, pastor, deve ter nesse capítulo aqui uns 5 anos de reunião de oração dos pastores ali embaixo. E eu começo falando assim, é aquilo que eu aprendi com o meu pastor. Deus me ouve. Mas fala assim, porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto. Porque conheceu o meu nome, ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Existe um caminho de vitória na oração. Pode passar, querido. E por fim, essas pessoas que eu fiz se levantarem aqui, mais um, já leram o livro.
E alguns dizem assim, pastor, o capítulo 9, 1000 cairão ao teu lado. O capítulo 11. Mas eu vou falar uma coisa para você. Se você tem alguém na tua família que não conhece Jesus, se existe alguém na tua família que não tem uma experiência com Jesus, esse capítulo fala sobre eternidade. Fala como Deus vai tirar a gente desse lugar de morte. Porque o relógio está passando, gente. O relógio não deixa o tempo passar. Não deixa a gente ficar para sempre. Ninguém fica para semente. O relógio faz a gente morrer. A gente vai apodrecer. Escute. Aquilo que é novo vai ficar velho. Sabe por quê? Porque você é pó. Gênesis 3,19 diz que ao pó você vai retornar. A morte biológica, você não vai escapar, a não ser que aqueles que creem no arrebatamento, como eu, Jesus busca a gente antes. Aí, meu, vou ter uma experiência como teve Elias. Agora, para a imensa maioria dos bilhões de habitantes desse planeta, a sepultura é o nosso lugar. Só que não termina ali. A Bíblia fala sobre uma segunda morte. Segunda morte vai estar sujeito todo aquele que rejeitar a única esperança, o único caminho, o único que dá acesso ao Pai, que é Jesus Cristo. Dias na eternidade com o meu Salvador. O bonzinho vai para o céu, pastor? Eu sou bonzinho. Aliás, conversei com o pastor essa semana sobre isso. A pior pessoa que tem, sabe qual é? É o certinho. É o honesto. É o perfeito. É aquele que não tem do que se envergonhar. Esse não precisa de Salvador, ele mesmo se salva. A pessoa mais difícil. Porque o evangelho, gente, é pregado aos pobres. O evangelho é para quem está falido. Sabe quando a nossa fábrica de ídolos é destruída? Que você fala assim, não, acabou. Aí você apela para o Rei dos Reis. Agora, o rico, o bonito, o bom filho, não, nada disso é ruim. Não entenda mal. Mas isso impede as pessoas de uma experiência com Deus. Impede. O Salvador só vem para pecador, querido. E Jesus não veio buscar sãos, veio buscar doentes. E se você é pecador, escute, se você é pecador, querido, Jesus veio por causa de você. Você foi a razão, você é a razão da cruz. Você foi o motivo pelo qual Jesus foi executado na cruz do Calvário. Dias na eternidade com o meu Salvador conta para mim e para você, muito claramente, que existe uma esperança para todo aquele que nele crê. Todos os capítulos desse livro terminam com uma oração, todos eles. Eu faço uma oração e eu convido o leitor a orar comigo. Eu convido o leitor a orar em voz audível. O leitor que está com medo, o leitor que está com o mal à sua porta, o leitor que não conhece o tamanho de Deus, o leitor que vê as ameaças e o caos abrindo a sua boca devoradora atrás dele, o leitor que não sabe orar, o leitor que quer orar e não consegue, o leitor que quer buscar a Deus e o leitor que precisa de salvação. Eu quero fazer uma oração com você hoje. Eu não vou fazer nenhum apelo aqui, porque eu acho que eu e você, a não ser que tenha algum anjo disfarçado aqui, todos nós precisamos do Salvador. Você precisa do Salvador? Então fique em pé em nome de Jesus. Eu queria que você lesse comigo essa oração. Você pode ler? Você pode ler. Você está recebendo aqui em Avant Premier. Tá bom? Abre seus olhos. Você pode tocar uma música bem suave no piano, querida, por favor? Isso. A Ana Lu vai fazer para a gente um final. Eu queria que você fizesse, talvez você já tenha entregue sua vida a Jesus.
Mas tem gente aqui que não tem certeza da salvação. Tem gente aqui que precisa de Deus, que precisa fazer essa aliança. Isso tem que sair da tua boca. Você tem que confessar isso. E essa oração é a expressão de um coração que tem clamado por uma resposta de vida eterna. Vamos orar juntos? Pai Celeste, você pode orar junto comigo? Então abre seus olhos. Diga: Pai Celeste, em nome de Jesus, eu creio que só o Senhor é Deus e confesso que transgredi as suas leis. Os meus pecados têm me separado do Senhor e a minha natureza é inclinada para as obras da carne. Mas peço perdão e agora quero morrer para a minha vida antiga de pecado e nascer de novo. Quero nascer do seu Espírito Santo. Por isso, entrego a minha vida a Jesus Cristo, para que Ele seja meu único Senhor e Salvador. E quebro todo o vínculo que eu possa ter com o mundo e com as trevas. Derrame, Pai, o sangue purificador do seu Filho Jesus Cristo sobre a minha vida e me limpe de todo pecado. Enche-me com o seu espírito de amor e restaure a minha comunhão com o Senhor. Transforma-me na pessoa que deseja que eu seja e endireita os meus caminhos. Peço que o Senhor me conduza a uma igreja evangélica que pregue a Bíblia como única regra de fé e prática, pois desejo me batizar nas águas como sinal do meu arrependimento, enterrando minha vida velha e também receber o seu Espírito Santo, que vai me capacitar a prosseguir e vencer em minha vida cristã. A partir de agora, eu faço uma aliança com o meu Deus e meu Pai que está nos céus, de pertencer ao Senhor até o final da minha vida e além da eternidade, em nome de Jesus. Diga amém. Amém, queridos?